isso aí, hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa então a sua opinião. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que é preciso corrigir rumos do modelo de investigação usado na Operação Lava Jato. Aras afirmou que não pode haver caixa preta no Ministério Público. E o ex-juiz Sérgio Moro rebateu a declaração e disse que a operação sempre foi transparente. Moro também apoiou os procuradores da Força Tarefa. O tema de hoje é: a Operação Lava Jato ultrapassou limites? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E estreando à noite, Gisele Soares, advogada, doutora em Direito pela Sorbonne. Bem-vinda, Gisele. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. E vamos esclarecer o que a gente já contou ontem, mas se você não sabe, o debatedor Caio Coppola está afastado, então, por alguns dias, por problemas de saúde. Começamos, então, com você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda. Obrigada. Espero que o Caio se recupere logo. Minhas amigas, meus amigos, telespectadores da CNN. Existe uma palavra muito usada na língua inglesa chamada accountability. Esse termo, em português, pode ser traduzido como o dever de prestar contas. É um dever que é inato ao próprio poder que é delegado ao agente público. E é um dever que deve ser proporcional. Quanto maior o poder, maior essa responsabilidade. Esse dever de prestar contas sobre a própria utilização do poder que foi delegado ao agente público. O desenho da instituição do Ministério Público, traçado pela Constituição da República de 1988, deu poderes extraordinários ao MP. Além de ser o titular da ação penal, o que isso quer dizer? Além de ser o órgão de acusação do Estado contra pessoas acusadas de crimes, o Ministério Público também atua como custos legis, ou, em bom português, atua como o fiscal da lei. Portanto, além de ser parte em um processo, o Ministério Público também aconselha os juízes, por meio de pareceres escritos, que devem ser juntados ao processo, né? Não é conselho por WhatsApp, é bom que se diga, sobre qual é a solução jurídica mais adequada para o caso. E isso concede ao órgão um poder extraordinário em comparação aos sistemas jurídicos do mundo civilizado. Imagine o telespectador da CNN que nós estamos falando de uma ação civil. Eu estou cobrando uma pessoa na justiça que me deve algum dinheiro. Só que essa pessoa, além de ser a minha parte adversária no processo, ela também ajuda o juiz na nossa causa, a tomar as suas decisões. Ela dá opinião sobre o que é certo e o que é errado juridicamente. E mais do que isso, no dia que chega a audiência, ao invés dela sentar na minha frente, na mesa, ela senta ao lado do juiz de direito. É esse o poder que é dado ao Ministério Público pelo desenho constitucional da Constituição de 1988. Também, a instituição do Ministério Público foi desenhada como uma instituição sui generis, ou seja, ela é uma instituição atípica, que não integra nem o Poder Executivo, nem o Poder Judiciário. E, para além de tudo isso, o Ministério Público ainda é dotado de poder investigativo. Pode fazer as funções precípuas da Polícia Judiciária, tendo a atribuição de abrir e de conduzir investigações que ela entenda pertinente. Observe, portanto, telespectador, o tamanho do poder do Ministério Público. Essa concentração de poderes e atribuições necessariamente precisa ser acompanhada de responsabilidades, de prestação de contas, de accountability, na mesma medida desse poder. E isso porque, já dizia um escritor inglês do século XIX, o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Quem disse isso foi Lord Acton. E ele também é dele uma frase muito importante para o debate de hoje. Tudo o que é secreto degenera, mesmo na justiça. Nada é seguro sem que se prove capaz de enfrentar discussões e publicidade. Me parece que foi nesse sentido as falas do excelentíssimo Procurador-Geral da República na live organizada ontem pelo Grupo Prerrogativas.
O excelentíssimo senhor Augusto Aras defendeu o fim do que ele chamou de lavajatismo, que pelo próprio sufixo ismo já denota a sua temeridade, a sua prejudicialidade. De fato, a atuação do Ministério Público não pode ficar eclipsada por estratégias de marketing, por ações midiáticas, por rótulos e embalagens que ocultam a verdadeira atuação dessa tão importante instituição. A sociedade precisa do Ministério Público, mas não podemos correr o risco de ter um Ministério Público que se torne um poder paralelo dentro do próprio órgão. Uma operação como a Operação Lava Jato não pode se constituir em um órgão autônomo que não deve prestação de contas a ninguém. E quando falamos de prestação de contas, não estamos falando de divulgação de dados inflados, de valores recuperados, de pessoas envolvidas, da quantidade de penas aplicadas, como se a eficiência do sistema criminal pudesse ser reduzida a infográficos coloridos. A essa altura, parece ser inegável que a Lava Jato de Curitiba, e aqui eu preciso fazer uma distinção clara entre essa força-tarefa e as demais forças-tarefas da Lava Jato pelo Brasil afora, como a de São Paulo e como a do Rio de Janeiro. As acusações são em relação à de Curitiba e, ao que parece, cometeu uma série de abusos que deverão ser revistos pelo Judiciário. E a melhor forma de coibir esses abusos é a anulação de todos os atos deles decorrentes. Nós não podemos esquecer das cooperações internacionais irregulares, do uso da prisão preventiva para obtenção de confissões, prática que foi reconhecida pelo próprio Procurador da República, Manuel Pastana, quando disse em um parecer escrito, aspas, passarinho para cantar tem que estar preso. Nós não podemos esquecer da perseguição de familiares acusados por obtenção de confissões. Nós não podemos esquecer do outdoor instalado na saída do aeroporto de Curitiba, custeado por um membro da própria força-tarefa, como uma elegia à operação. Se isso não são desvios, eu não sei mais o que é. Se isso não é abuso, eu não sei mais o que é. Esses atos não podem ser contemporizados. A gente não pode passar o pano nisso. O nível do poder que esses procuradores reúnem deve ser proporcional ao dever de prestar contas de seus atos perante os órgãos correcionais e perante a Justiça. E já passou da hora de isso acontecer. Se nós realmente queremos um país civilizado que avance, se nós queremos avançar no próprio combate à corrupção, nós precisamos avançar também nos mecanismos de controle do Ministério Público como um todo, incluindo as forças-tarefas e a própria Procuradoria-Geral da República. Gisele, suas primeiras considerações, então, por favor. Será que a Operação Lava Jato ultrapassou todos os limites? Sem dúvida nenhuma que sim. A Operação Lava Jato ultrapassou os limites do Poder Judiciário. Avançou sobre a política, avançou sobre a economia, rompeu todos aqueles limites que nós já conhecíamos desde 2014, quando ela começou, lá num posto de gasolina em Brasília, a 3 quilômetros do Congresso Nacional. Na esfera judiciária, não ocorreram ilegalidades, nem arbitrariedades, nem julgamentos parciais ou julgamentos políticos. O que houve, sim, foi uma operação criteriosa, isenta, com novos métodos de apuração dos fatos, de análise desses documentos, inclusive com a aplicação de um conhecimento adquirido com operações estrangeiras. E aqui cabe um destaque sobre a inovação e a intensificação do Instituto das Delações Premiadas. Todas foram homologadas nos termos da lei, depois de serem exaustivamente recorridas e terem a sua validade questionada a todo momento. Tanto é verdade que todas as condenações e procedimentos judiciais ocorridos na Operação Lava Jato foram objetos de muitos recursos para os tribunais superiores, inclusive para o STJ e para o STF. E foram todos legitimados por esses tribunais superiores. Nós não podemos nos esquecer que muitas decisões foram compartilhadas com os órgãos estrangeiros, tanto para a repatriação do dinheiro desviado, como também para fundamentar processos e condenações de políticos em 49 países diferentes, isso até hoje. Foram 340 cooperações internacionais homologadas. Os números falam por si, os números são importantes, sim. O que gera toda essa polêmica é o fato dos condenados serem políticos renomados, empresas poderosas e os seus presidentes e diretores serem colocados na cadeia. A atuação incansável da Força Tarefa e os seus resultados expressivos, que atingiram até hoje 3.000 anos de condenação e mais de 600 réus. De novo, números impressionantes e muito importantes.
resultou numa mudança de visão da sociedade a respeito de um conceito anterior de que os poderosos não iam presos. O gigante acordou. As críticas à força-tarefa atuais decorrem de uma estratégia da defesa dos investigados que querem deslocar essa discussão técnica jurídica para o campo da política. Ou seja, sem argumentos, sem provas para serem contrárias às condenações, eles tentam levar essa discussão para o campo subjetivo da polarização política. Eu, inclusive, ouso sugerir que não houve nenhum outro procedimento investigatório no mundo mais fiscalizado por todas as esferas, não apenas pelo Judiciário, do que a Operação Lava Jato. Quanto à discussão dessa atuação do MP na Lava Jato, a Força-Tarefa de Curitiba sempre atuou com total transparência, resguardando, nos limites da própria lei, o sigilo do resultado das investigações. Lembrando que a luta é contra grupos poderosos e, exatamente por isso, exige uma cautela redobrada que se justifica até hoje. O procurador-geral Augusto Aras, como todo líder de instituição, traz consigo as suas bandeiras, as suas prioridades e vai querer colocá-las em prática. E a proposta do PGR é a criação de uma unidade nacional de combate à corrupção centralizada em Brasília, o que se choca com a preocupação de preservação do sigilo pela Força-Tarefa de Curitiba. E essa preocupação é óbvia. Espalhadas essas provas, manter o seu sigilo será muito mais difícil. O importante é que essa é uma discussão administrativa, é uma discussão interna própria do Ministério Público, que é uno e indivisível. Trazer essa discussão para dentro da Operação Lava Jato e, mais ainda, trazê-la com uma tentativa de politizar o debate e enfraquecer a própria operação responsável pela transformação da sociedade brasileira é inadmissível. Essa discussão entre o PGR e a Força-Tarefa de Curitiba, ela é legítima, mas ela não alcança e nem compromete a legalidade da Lava Jato, que é, sim, transparente e conta com todo o apoio da sociedade brasileira. Vamos então ao debate. Bruno e Gisele, por favor. Gisele, é interessante que quando a gente fala da Lava Jato, a gente fala como se ela fosse quase uma pessoa jurídica, como se ela fosse uma entidade de direito público, como se ela tivesse uma personalidade, como se ela tivesse que ser protegida. Mas a Lava Jato nada mais é do que um rótulo de marketing, porque no Poder Judiciário não existe uma operação, existem processos, diversos processos. Quando a gente diz a Lava Jato foi ratificada pelos tribunais superiores, nós estamos fazendo uma redução, e uma redução que não é válida, porque alguns processos chegaram aos tribunais superiores em julgamento de mérito e foram ratificados, outros não. Outros tiveram decisões modificadas para diminuição de pena, para absolvições por falta de prova, para absolvições por conta de condenações que foram baseadas somente na palavra de delatores. São inúmeros processos. Nós estamos falando de milhares de processos e procedimentos, de modo que englobar tudo isso num pacotinho e trazer esses números bonitos que a Força-Tarefa coloca num site próprio sobre os números da Lava Jato, muito bem feito, um infográfico muito bacana, muito interessante, isso é uma estratégia puramente de marketing, isso não tem nada a ver com direito. Isso não tem nada a ver com direito. A gente não consegue metrificar a eficiência do combate à corrupção com base em uma roupagem, uma aglutinação arbitrária de que foi dado 3 mil, 5 mil, 10 mil anos de pena. Ora, o que o combate à corrupção tem a ver com isso? O combate à corrupção, ele não pode ser um remédio pior do que a própria doença. E a Lava Jato não é o único meio de se combater a corrupção. A Lava Jato é um dos meios, é uma das alternativas que existem. E eu digo sem nenhuma preocupação, não é o meio mais adequado, porque fez mal ao Brasil. E nós temos informações, pesquisas sérias, que mostram que a Lava Jato criou, em 2016, e essa é uma pesquisa conduzida pela economista Rosa Maria Marques, um prejuízo de 142 milhões de reais no ano,
que é cerca de 3 vezes o valor que foi recuperado pela Operação Lava Jato. Sem contar na estimativa, e esse foi um estudo feito pelo professor Valfrido Vardi, ele estima que pelo menos 500 mil pessoas ficaram desempregadas diretamente por conta da Operação Lava Jato só nos primeiros anos da operação, sem contar no desemprego indireto. Prejuízo? Será que a Operação Lava Jato trouxe prejuízo? Os números, Bruno, eles são números muito tristes. A gente tem aí 14 bilhões de reais que estão voando, que são do Brasil, e só 4 bilhões foram recuperados. São números terríveis, números importantes. 3.000 anos de condenações, nós teremos 3.000 anos de políticos, de empresários, de empresas que levaram esse dinheiro, que se locupletaram desse dinheiro. E aí a gente vai fazer uma pesquisa econômica e chegar à conclusão de que a Lava Jato trouxe prejuízo para o Brasil. A Lava Jato, eu concordo, é uma das muitas operações, e operações, inclusive, que estão acontecendo hoje, amanhã, ontem aconteceram também, agora estão mais focadas justamente nessas questões de desvio do dinheiro da saúde. Mas a Operação Lava Jato, o que ela trouxe de importante foi justamente a transformação da sociedade brasileira e uma transformação justamente nessa metodologia de investigação, de processamento, de condenação. O Brasil estava muito cansado de tanta corrupção. E para a gente combater a corrupção, a gente tem que combater com o rigor da lei. A todos esses condenados foi sim garantida a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Tanto é que o nosso ex-presidente Lula está solto, graças justamente à lei que é muito menos rigorosa do que deveria ser. Aliás, um ponto importante, um legado importante que foi trazido pela Lava Jato e que precisa ser retomado agora no Congresso Nacional é justamente o debate e a aprovação da PEC da prisão em segunda instância. Isso é extremamente relevante, justamente para a gente moralizar o Brasil. E esse é um dos legados também da Operação Lava Jato, a moralização da política. Os políticos precisam ter medo de serem pegos, os empresários precisam ter medo de irem para a cadeia. Enquanto eles não tinham medo, essas operações eram tratadas como mais uma operação para justificar o trabalho dos órgãos públicos. Agora não, agora é de verdade. Então, que a Operação Lava Jato fomente outras operações, que a Operação Lava Jato fomente que bons políticos se interessem por política, que a Operação Lava Jato condene, sim, todos aqueles que lesaram o povo brasileiro. Não é possível que haja pesquisa econômica justificando ou impondo à Lava Jato um prejuízo econômico do país. Isso realmente, eu tenho curiosidade, não conheço essa pesquisa, mas eu gostaria de entender quais foram os indicadores e os critérios, porque é realmente bastante curioso. Só falta falar que a Lava Jato quebrou o Brasil. Olha, depois eu passo a pesquisa, eu vou falar só novamente o nome aqui dessa professora, a professora economista da PUC aqui de São Paulo, Rosa Maria Marques, que fez esse levantamento. Mas o fato é que eu concordo com você em um ponto, Gisele. A corrupção precisa ser combatida com os rigores da lei. E isso quer dizer que seja feito dentro das regras do jogo. A gente não pode deturpar todo o nosso sistema jurídico, a gente não pode deturpar toda a estrutura que foi criada para o processamento por conta de uma pauta. Sabe por quê? Porque isso corrompe o sistema, porque isso cria corrupção, porque isso é próprio um fator criminógeno. Isso vai criar mais crime e isso toda a teoria do direito mostra há muitos anos. Não dá para a gente fazer uma operação em que nós identificamos vazamentos seletivos de informações sigilosas. Isso ficou claro, tinha trocas de mensagem entre procuradores e jornalistas de informações sigilosas, de operações. Não dá para a gente fazer deflagração de operação por conveniência política. E isso ficou claro, nós tivemos conhecimento dessas mensagens do próprio ex-ministro Sérgio Moro e ex-juiz, falando para os procuradores, olha, não está na hora da gente deflagrar mais uma operação, já não está passando muito tempo.
Ora, qual é a roupagem jurídica disso? É uma mera conveniência. Não dá para a gente ter uma operação em que receitas auferidas com o combate da corrupção sejam destinados para fundos de investimento geridos pelos procuradores, como se eles tivessem orçamento próprio, um orçamento que não tem a regulação do Poder Executivo. Não dá para a gente ter uma operação com relações indevidas, com trocas de informações, com o juiz sugerindo que determinadas testemunhas sejam ouvidas pelo Ministério Público. Isso não é o rigor da lei. Isso é o império do arbítrio. Isso é o império da barbárie. Nós não estamos avançando um passo no combate à corrupção se nós corrompermos as nossas instituições para fazê-lo. Falou em deturpação, né, Bruno? Você fez uma explanação brilhante, uma explicação muito elucidativa sobre o Ministério Público e justamente a importância e o desenho institucional do Brasil, colocando o Ministério Público como um órgão independente, ou seja, ele trabalha junto com o Poder Judiciário, mas ele não está diretamente vinculado ou submetido ao Poder Judiciário, justamente para garantir essa independência funcional, essa autonomia que garantiu justamente todas essas forças-tarefas, todas essas operações. Eu concordo que todo o aprimoramento é muito importante e justamente esse embate entre o PGR e a Força-Tarefa de Curitiba trará certamente aprimoramento. Todo aprimoramento é absolutamente relevante. Aprimoramento desde que haja aprimoramento com endurecimento. Endurecimento de pena, endurecimento de condenação, aquisição de todos os meios tecnológicos possíveis para que possam ser identificados, para que o processo seja cada vez mais célere. Isso é extremamente relevante. Então, é preciso que se faça apuração sem dúvida, que se garanta que esses réus investigados eles possam apresentar suas defesas, mas que, havendo provas, que sejam condenados, que paguem pelos seus crimes. Essa é a mensagem mais importante que a gente precisa que seja passada para os brasileiros, que o crime não compensa. Ficarmos discutindo sobre nulidades do processo, qual é a estratégia? Enquanto você discute nulidades e consegue essas nulidades, essas provas são retiradas do processo e o tempo vai passando. E a hora que então esse processo está maduro para julgamento, já sem uma série de provas que foram tiradas por nulidades, por formalidades, que muitas vezes dependem inclusive de interpretação, não decorrem diretamente da lei, chega-se então ao momento do julgamento. Passou tempo demais, prescreveu. Então, aquela pessoa que tem um processo, que tem provas e que deveria ser condenada, deixa de ser condenada porque houve um lapso temporal muito grande, porque esse processo se alongou demais. Então, o que é preciso, e aí você fez uma outra comparação muito interessante, Bruno, sobre o direito privado e o direito público. E há uma diferença muito grande. No direito público, que é o direito penal, a gente não pode fazer nada senão em virtude de lei. Então, que as leis sejam rigorosas, que sejam claras, que haja bons critérios, que a interpretação dos tribunais superiores sejam também interpretações que tragam previsibilidade e que sigam, sim, sendo condenados, punidos e colocados na cadeia todos aqueles que lesam o Brasil, que lesam os brasileiros. Porque esse dinheiro da Lava Jato é o nosso dinheiro, é o dinheiro nosso, de pagadores de impostos. Então, esse dinheiro deixa de ser investido na saúde, deixa de ser investido na educação, para então ser utilizado para aumentar o patrimônio desse ou daquele político, para melhorar a condição dessa ou daquela empresa, para fomentar ainda mais essas empresas. Isso aqui não se pode admitir de forma nenhuma. Olha, o dinheiro que é resultado do prejuízo da própria Operação Lava Jato também é o nosso dinheiro. O fato de ter sido quebrado a nossa indústria de infraestrutura também é o nosso dinheiro. Quando a gente causa esse nível de desemprego, também é o nosso dinheiro. Mas eu vou pensar alguns pontos da sua fala. Eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre essa afirmação de que todos os réus da Lava Jato tiveram o direito de defesa e do contraditório respeitados. Ora, é impossível a gente dizer isso, Gisele. A gente precisa ser bem claro nisso. Eu não conheço todos os processos da Lava Jato.
Eu não participei de todos os processos da Lava Jato, de modo que é impossível eu afirmar que todos os réus da Operação Lava Jato, e são centenas, como você disse aqui no começo, tiveram a ampla defesa e o contraditório assegurados. Inclusive, sobre o devido processo legal, nós tivemos anulações no próprio Supremo Tribunal Federal em relação a isso, porque se entendeu em um determinado processo que não foi respeitada a ordem devida de alegações finais. Um segundo ponto que a gente tem que trazer é esse ponto dessa alegação das meras nulidades. Ora, não existem meras nulidades em direito penal. O processo penal, ele faz parte do próprio direito penal. Ele é indissociado. Não dá para a gente tratar como se fossem coisas diferentes. Um jurista italiano, Francesco Carnelucci, ele dizia que é possível ter uma relação civil com um processo civil ruim. O contrato pode funcionar mesmo sem o processo civil. Agora, é impossível ter uma relação penal que se aperfeiçoe efetivamente dentro dos ditames da lei com um processo penal maculado, com nulidades. E, ora, na Operação Lava Jato, nós não temos, ou se temos pouquíssimos casos de fatos antigos com pessoas maiores de 70 anos, que diminui o lapso prescricional, em que ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição. Ao contrário, sabe onde a gente está vendo bastante prescrição, Gisele? A gente está vendo muita prescrição nos casos do CNMP, na acusação dos próprios procuradores. Todos esses casos, vários deles, estão prescrevendo, como aconteceu semana passada com um caso muito notório em relação a um dos procuradores da Força Tarefa de Curitiba. Então, é muito importante a gente entender que a gente quer, sim, o combate à corrupção, mas o direito penal não é a única porta para fazer isso. O direito penal, falava um professor aqui de São Paulo, é como um zagueiro violento no futebol. Ele sempre vai chegar atrasado e de forma violenta. Vamos para os argumentos finais, por favor, Bruno e Gisele, começando com você, Gisele. Pois é, o direito penal é realmente a última ratio. Antes dele vem o quê? A cidadania, o exercício da cidadania. É papel de todos nós, cidadãos, de querermos entender cada vez mais como é gerido o nosso dinheiro. É papel de todos nós, cidadãos, querermos que aqueles que nos lesam, que sejam punidos. Há outras formas de, então, trazermos resultados relevantes de combate à corrupção? Sem dúvida nenhuma, usemos todos eles. Mas o direito penal aí está justamente para trazer essa resposta final. Uma resposta final extremamente importante, uma resposta final extremamente pedagógica. Não só para a sociedade, mas também para aquele que comete o crime. Porque ele precisa pagar pelo crime que cometeu. Os processos, eles se desenvolvem e eles são revistos por tribunais superiores. Então, eles se desenvolvem com o envolvimento, a atuação do Ministério Público, muitas vezes da Polícia Federal, também no curso do processo e também com o rigor da verificação de um juiz do Poder Judiciário. Essas decisões, elas podem ser revistas muitas vezes, inclusive pelos tribunais superiores. Nulidades que são suscitadas e que venham a ser constatadas, essas então realmente retiram daquele processo aquelas provas consideradas nulas. O restante é preciso sim que seja averiguado e que seja objeto de julgamento e de punição pelo juiz. Que a Lava Jato continue, que outras operações também se desenvolvam e que todos aqueles que lesam o Brasil saibam que eles serão, sim, processados, julgados e punidos. Porque aqui não se pode admitir que o crime compense. O crime não pode compensar mais no Brasil. A gente não pode mais admitir nenhuma forma de corrupção. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Gisele, há um mito muito grande dentro do direito penal, como se o direito penal pudesse ensinar o criminoso. Como se cadeia fosse um lugar em que nós vamos ensinar as pessoas. O Brasil é a prova. A gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e nós não ensinamos ninguém. Talvez o que se ensina é como cometer crimes mais graves por conta dos altos índices de reincidência que existem no Brasil. Se nós queremos avançar, nós temos que avançar sim com o direito penal.
Eu não sou um abolicionista penal, eu acho que é o que temos hoje em dia ainda, mas existem outros ramos do direito. Existe o direito regulatório, existe o direito administrativo e existe o direito sancionador. E o direito sancionador precisa ser aplicado em todos os aspectos, principalmente nos detentores desse poder delegado pelo poder público, principalmente nessas pessoas. Eu quero trazer 2 casos aqui por fim para mostrar a diferença do nível civilizatório do Brasil. Na Suíça, essa semana, na verdade semana passada, o procurador que atuou na Operação Lava Jato, Michel Lobert, ele foi investigado por conta de reuniões que ele teve com investigados do caso FIFA fora do Ministério Público. Ele foi demitido. Em 2016, no estado da Pensilvânia, o equivalente à procuradora-geral, Kathleen Kane, ela foi acusada de vazar informações para um jornal, para o Philadelphia Daily News. E ela foi demitida, não só demitida do Ministério Público, como foi condenada a 7 anos de prisão. Olha como nós estamos longe de um nível civilizatório adequado para o nosso país. Debatedores, obrigada. Bruno, boa noite. Gisele, boa noite. Muito obrigada. Obrigada Muito obrigado, a vocês. Mona Lisa. Boa noite.